Uma boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo nesse instante, um bom dia, uma boa noite àqueles que vão nos assistir posteriormente na gravação, em vídeo, disponibilizada no YouTube. Nós estamos começando hoje mais uma série de lives aqui da Ematra, desta feita com a honrosa participação e desenvolvimento conjunto com a Associação dos Advogados do Trabalho do Paraná, que está aqui presente, inclusive, através do seu presidente, doutor Alberto Augusto de Poli. A quem, diga-se de passagem, já de cara eu já passo a palavra para dar um oi para os nossos ouvintes aqui. Doutor Alberto, seja muito bem-vindo aqui. Nós ficamos muito felizes com essa parceria que a gente firmou, podermos ouvir a advocacia, a magistratura, essa aproximação é sempre muito importante. A palavra é sua, doutor Alberto. Obrigado, doutor Roberto. Boa noite a todos que nos assistem, que nos acompanham. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao doutor Roberto Dalla Barba e à Amatra pela iniciativa do convite de realizar esses eventos, os diálogos da magistratura e da advocacia, né? Todo diálogo entre os principais atores da jurisdição, que é o magistrado que decide os casos e o advogado que leva as teses dos seus clientes. Não é? Todo diálogo, todo debate engrandece o nosso trabalho, melhora, nos qualifica mais para que o nosso serviço seja melhor, para que o nosso trabalho tenha um resultado melhor e, no final das contas, para que toda a sociedade saia ganhando, tanto com advogados mais experientes, mais estudiosos, tanto quanto com juízes que debatem, que são mais abertos e propícios ao diálogo e ao entendimento das necessidades do cidadão e dos advogados. Desejo sucesso, doutor Roberto, às lives, a nossa parceria, e começando hoje, então, com o nosso André, nosso conselheiro ouvidor da associação, e doutor Amauri, conhecido dos advogados também, muito querido, muito respeitado. Devolvo a bola e meus parabéns. Boa sorte. Muito obrigado, doutor Alberto. E é isso aí, as lives que o pessoal nos acompanhou aqui no primeiro semestre, que eram diálogos da magistratura, agora são diálogos da magistratura e da advocacia, nessa iniciativa conjunta da Amatra com a Associação dos Advogados do Trabalho do Paraná. E nós começamos com um tema altamente delicado, inclusive pela novidade dele, apesar do projeto já estar tramitando há bastante tempo, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. A LGPD é um daqueles projetos que eles são importantes, têm um impacto significativo, mas curiosamente eles acabam passando um pouco debaixo do radar para quem não está muito antenado nisso. Não é raro que nós, na Justiça do Trabalho, a gente fique muito atento em alterações específicas na CLT, alterações específicas em legislações próprias do direito do trabalho, mas essas questões correlatas às vezes passam um pouco debaixo do radar e pegou talvez algumas pessoas de surpresa, ou pelo menos com relação ao conteúdo diferenciado, e por isso mesmo nós temos hoje aqui o Dr. André Gonçalves Zipper e o Dr. Amauri Haru Mori, que são dois especialistas nesse assunto. O Dr. André, que já escreveu obras sobre as plataformas digitais, sobre relações de trabalho, nessa... Há quem diga uberização, eu sei que a expressão é criticada, mas é utilizada, mas essa nova realidade laboral que nós enfrentamos nos dias de hoje. O doutor Amauri Haru Moro já escreveu obras sobre direito à intimidade, proteção de dados, acesso às informações pessoais, então estamos mais do que bem acompanhados aqui para tratar desse tema hoje. E eu, sem maiores delongas, já quero começar abrindo a palavra aí para os nossos participantes, começando aí, doutor André Zipper, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade por estar aqui conosco hoje. E doutor André, vamos começar direto na jugular da questão. Lei Geral de Proteção de Dados e o direito do trabalho. Quer dizer, onde é que se encontram esses dois temas? Quer dizer, é uma questão assim que é alheia a nós ou ela realmente vai trazer impactos significativos no dia a dia das relações de trabalho? Seja muito bem-vindo. Eu queria agradecer, agradeço a Amatra, a pessoa do seu presidente, Dr. Roberto, a Ematra também, que coorganiza o evento, a nossa querida Associação dos Advogados Trabalhistas, da qual eu sou ouvidor, eu brinco sempre que eu sou o único ouvidor surdo do Brasil. Enfim, a todos que estão acompanhando, é um tema absolutamente novo. Nós tivemos a LGPD, apesar de ser já uma lei de 2018, ou seja, todo mundo já deveria mais ou menos estar antenado nisso. E é uma lei importante, eu até escrevia nas redes sociais hoje que talvez seja a alteração legislativa para fins, inclusive, de direito do trabalho mais importante desse século
incluindo as alterações da CLT, eu não tenho qualquer tipo de dúvida disso. Talvez as pessoas ainda não tenham a noção do tamanho das alterações que foram feitas agora, né? Até porque essa nova LGPD ela trata de um direito fundamental, né? O direito pessoal, aquele que se confunde com o nome, o que se confunde com a nossa personalidade, e ele é um direito fundamental. Em 2017, Dr. Roberto, a The Economist escreveu um artigo lá dizendo que até virou chavão, na verdade, que o dado é o novo petróleo, né? Hoje é muito mais importante até do que qualquer produto que se venda no mercado, a forma como a gente escolhe, né, as pessoas para quais a gente quer vender esse produto. Isso tem isso tem uma importância muito, muito importante, né? Existe a própria Carta dos Direitos Fundamentais Europeia, no artigo 8, traz essa previsão de ser um direito fundamental. No Brasil, agora, recentemente, a proteção de dados pessoais foi reconhecido como um direito fundamental através de um precedente do STF, da lavra do ministro Fachin, né? E também a gente não pode deixar de citar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, a número 17 do senador Eduardo Gomes, que visa também inserir na Constituição Federal essa previsão da proteção de dados pessoais. A ideia é o seguinte, que diante das ausências de fronteiras físicas, esses dados, na verdade, como eles não respeitam fronteiras, o ideal é que a gente tivesse, inclusive, uma norma de direito internacional, uma norma transnacional, só que isso não é possível. E, por necessidades do mercado, hoje o que a gente vê é que mais de 140 países já têm as suas leis de proteção de dados, né? Ela foi instituída no Brasil através da Lei 13.709 de 2018 e é uma necessidade de adequação do próprio mercado. Aliás, agora, 2 semanas atrás, através da FIEP, uma série de empresas subscreveram um documento pedindo agilidade na votação, né? A votação foi na semana que passou, justamente para que essa lei entrasse em vigor. Por quê? Porque ela é uma indutora de negócios, ou seja, as próprias empresas internacionais, principalmente aquelas que têm sede na Europa, elas já não mais estavam fazendo negócios com as empresas brasileiras. Ou seja, por quê? Porque aqui no Brasil, você veja, na América do Sul, todos os países, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, a Colômbia, todos eles já têm a sua lei de proteção e só o Brasil que não tinha. Aliás, na própria OCDE, o Brasil cumpre praticamente todas as regras para estar na OCDE, menos a regra de proteção de dados, ou seja, nós tínhamos efetivamente uma máxima urgência disso. Trata-se de uma lei que visa trazer, portanto, também segurança jurídica no mercado, ainda que seja uma lei neutra, feita de normas abertas, aí de eficácia relativa. Ela é uma cópia, praticamente uma cópia, do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, né? Do RGPD europeu, né? Só que aí uma explicação, o RGPD ele tem, obviamente, como é uma lei comunitária, que joga para os Estados-membros a possibilidade de você legislar dentro do acordo das características de cada país, ela tem, por esse fundamento, a sua vagueza, a abertura das normas. E no Brasil, a lei, como foi praticamente copiada, se vocês pegarem as duas leis, elas são iguaizinhas, né? Também pecou, na verdade, pela vagueza, ela poderia ter entrado muito mais a fundo, né? Falta, portanto, uma arquitetura normativa, e essa arquitetura normativa é para ser dada pela Agência Nacional, né, de Proteção, que foi instituída pela norma, pela LGPD. O problema é que essa agência ainda não existe. Existe uma portaria agora que regulamentou a criação, só que ela não existe, ela fisicamente não existe. Ou seja, essa agência, né, que vai analisar, que vai emitir portarias e outros normativos específicos para cada caso, ele ainda não existe, né? Lembrando que é muito importante que essa lei afeta todos os setores da atividade econômica.
Eis que é uma lei que se aplica a todas as empresas do Brasil, independentemente do tamanho dela, né? Para efeito de relações do trabalho, possivelmente, repito, seja a lei mais relevante desse século, né? Muitos autores aí estimam que daqui uns 5 ou 6 anos, umas 50% das ações trabalhistas tragam questões envolvendo a LGPD, né? No direito do trabalho, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: lamentavelmente, não foi uma lei construída, pensada para relações de trabalho. E não possui sequer um capítulo específico para isso. Curiosamente, a RGPD europeia, o Regulamento Geral, tem sim um artigo, um capítulo para relações de trabalho, que é o artigo 88, né? Dentro desse texto, mais para frente a gente vai falar, inclusive ele joga para regulamentação específica, inclusive para negociação coletiva, algo que a nossa lei, apesar de ser uma cópia, não trouxe. Aliás, isso fica bastante claro em diversos artigos da lei, principalmente no artigo 2º, que ele fala, inclusive, direito do consumidor, no artigo 9º ele fala em produto, né? E o mais curioso aqui, para encerrar a minha introdução, doutor Roberto, é que, conforme vem se falando em diversos eventos aí que a gente participa como ouvinte ou até como palestrante, as relações de trabalho trazem muito mais dados pessoais e sensíveis do que o próprio direito do consumidor, muito mais, né? Então, apesar de não ser uma lei, é uma lei que atinge por completo as questões de direito do trabalho, né? Falando de decisões automatizadas, se a biometria digital pode, não pode, a coleta de informações em questões pré-contratuais, durante o contrato, pós-contratuais, se o encarregado, o DPO, ele vai exercer uma função de confiança ou não, ou seja, então ele afeta por completo a totalidade do funcionamento das empresas. Como inicial, a título inicial, é isso que eu gostaria de colocar. Excelente. Doutora Mauri, aqui agradeço também a participação e a disponibilidade. O doutor André, ele abriu ali a sua fala, fazendo aquela comparação entre a importância dos dados e o petróleo, inclusive. É claro que as informações, os dados pessoais sempre tiveram uma importância política, econômica, mas realmente nós vivemos numa época em que é um efetivo commodity, né? Você tem empresas cujo objeto de exploração comercial, essencialmente, são os dados e o acesso e a coleta daquilo que se convencionou chamar de Big Data. E obviamente, para obter essas informações, há um avanço, há, sob certos aspectos, uma agressão até a privacidade, muitas vezes até de forma inconsciente das pessoas. Como é que o doutor enxerga essa questão aí da Lei Geral de Proteção dos Dados e essa preocupação com a privacidade tão ameaçada nos dias de hoje? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. Tenho certeza que eu mesmo vou aprender muito. E faço isso na pessoa do Dr. Roberto Dalla Barba, que é presidente da Amatra e representando a Imatra 9. E também agradeço a Associação dos Advogados Trabalhistas, na pessoa do Dr. Alberto de Poli, pelas gentis palavras, inclusive. Eu acho que esse tipo de evento é uma oportunidade para que todos possamos realmente discutir sobre assuntos que, como o Dr. André Zipper mencionou, será certamente tratado em várias reclamações trabalhistas de hoje em diante. Eu tive a oportunidade de estudar, doutor Roberto, essa questão quando fiz o meu mestrado em Lisboa, e o tema da minha dissertação foi justamente esse, o tema da privacidade do trabalhador, mas eu fiz, na época, considerando o ordenamento jurídico português, seja porque estava lá, seja porque era um ordenamento já bastante regulamentado, seja na Constituição Federal, eles têm um Código do Trabalho com normas relativas à privacidade do trabalhador, normas relativas ao tratamento de dados pessoais,
e já havia, na época, uma lei de proteção de dados pessoais, uma lei de 98, a Lei 67/98, de 26 de outubro, que era o resultado da transposição de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho para a legislação estatal do Estado português. E ali tratava-se de vários aspectos da privacidade, a intimidade da vida privada, tratava de dados pessoais, os dados biométricos, que o doutor André mencionou, proteção contra a exigência de testes, exames médicos, questões relacionadas à vigilância, à distância do trabalhador, proteção contra mensagens pessoais, informações pessoais. E hoje nós temos já uma nova lei de proteção de dados pessoais em Portugal, de 2019, atendendo ao regulamento que é a RGPD, que o doutor André também mencionou, que veio a substituir aquela diretiva que veio a substituir a diretiva 95/46. É uma legislação nova, uma legislação que não foi pensada na relação de emprego, mas que terá bastante efeito na relação de emprego, porque na relação de emprego há dados pessoais, há muitos dados pessoais, e esses dados precisam ser tratados. Precisam ser tratados para admissão do empregado, precisam ser tratados para a manutenção de um contrato de trabalho e muitas vezes para a extinção do contrato de trabalho. Infelizmente, a legislação o legislador, quando editou a Lei 13.709 de 2018, não considerou as especificidades do contrato de trabalho. Então, é uma lei geral que não tem por objetivo, doutor Roberto, tratar da privacidade em si. Ela tem por objetivo regulamentar o tratamento de dados pessoais. Aí sim, com o objetivo de proteger os dados pessoais, considerando os direitos da privacidade, os direitos da intimidade das pessoas. Não, volto a dizer, não tratando justamente do empregado. Mas como o empregado não deixa a sua dignidade na porta da empresa, quando ele entra, né, ele continua sendo protegido pela Lei de Proteção de Dados Pessoais. Nós vamos, obviamente, entrar com muito mais detalhes nessas questões aí dessas consequências, doutora Mauri, mas é uma observação importante, né? Essa distinção entre o foco de proteção à privacidade e do tratamento de dados em si. Doutor André, com relação à questão do impacto, o doutor falou assim, ela tem um impacto significativo sobre as empresas. E aí eu quero fazer duas perguntas em uma. A primeira delas relacionadas à própria vigência da norma, porque até isso foi confuso na reta final, né? A primeira notícia que nós tínhamos é que era só a partir do ano de 2021, e de repente isso mudou também, porque estava numa medida provisória, e do ponto de vista imediato, já que não é uma legislação, tanto o doutor quanto o doutor Mauri falaram isso, não é uma legislação específica para a relação de trabalho, mas imediatamente, pelo menos numa análise bem inicial, quais são os primeiros impactos aí que o doutor vê em termos de adequações que as empresas têm que fazer nas relações de trabalho com relação à LGPD? Olha, só falando em relação à vigência, a vigência ela está prevista na LGPD, no artigo 65, em 3 incisos. Então, na verdade, ela tem uma vigência tripla, né? Como se já não bastasse essa confusão que a gente está tendo agora, ela ainda tem 3 vigências diferentes, né? O artigo 65, no item 1, no inciso 1º, ele diz o seguinte... que já estão em vigência desde o final de 2018, né, os artigos que criam e regulamentam a Agência Nacional de Dados, né? Aliás... aquela que não existe. Oi? Aquela que não existe. Então, isso que eu ia falar, ou seja, já poderia ter sido criada e regulamentada desde 2018, porque esse inciso, essa previsão, ela já está em vigência há 2 anos. E até agora, o governo não se mexeu, né, para criar a Agência Nacional.
né? Lembrando que a Agência Nacional ela é composta de diversos microsistemas lá dentro, né? A gente pode pegar aqui, eu estou com a lei em mãos aqui, ela é composta do Conselho Diretor, do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, da Corregedoria, da Ouvidoria, o órgão de assessoramento jurídico próprio e unidades administrativas e unidades, ou seja, vai demorar, né? Não é de um dia para o outro, e já faz 2 anos que está por aí a lei, né? No artigo 2º, só para as pessoas entenderem, até porque todo mundo que está nos ouvindo agora, principalmente os advogados, eu digo isso, até porque eu estou aqui representando a associação, a nossa preocupação não é só exclusivamente com a forma como a gente vai nos dirigir até o nosso cliente para orientá-lo nesse sentido. A nossa preocupação é enquanto empresários mesmo, porque isso aí se aplica aos escritórios de advocacia. Aquela documentação que você recebe do seu cliente, que pode ser, lembrando que esses dados pessoais podem ser tanto físicos quanto dados eletrônicos. Ou seja, aquela documentação que você recebe do teu cliente, você vai ter que ter dentro do teu escritório regras, normativos para manter essa documentação, para descartar essa documentação e para receber. Ou seja, para nós, isso nos afeta diretamente, não somente enquanto operadores do direito, mas como empresários também. O inciso 2º, ele fala das sanções administrativas. Essa está lá na lei 14.010 de 2020, ela ficou somente por dia 1º de agosto de 2021. Ou seja, a aplicação das penalidades, até porque a NDT ainda não existe, mas ela ficou somente para agosto, né, de 2021. E a confusão, doutor Roberto, está justamente no inciso 3. O inciso 3 dizia o seguinte, olha, o restante da lei, ou seja, penalidades lá para agosto de 2021, a Agência Nacional 2018 e os demais artigos todos, esse que a gente vai discutir aqui, estava previsto para o dia 16 de agosto. Aí editou o governo a medida provisória 959, que os colegas aí que estão me assistindo, o Marcos, o doutor Leonardo Vandelli está aí, o doutor Alexandre Rocha, a Silvana, que é aquela medida provisória que institui o bem, né? O benefício, como é que é? O bem é o benefício emergencial, né? Existia um jabuti dentro dessa medida provisória, que não tinha nada a ver com benefício emergencial, que alterou a vigência, data de início da vigência da lei da LGPD para 3 de maio de 2011. Né? Isso, a medida provisória, ela perderia validade na semana passada, no dia 26, e, num primeiro momento, os nobres deputados e senadores tinham acertado que isso ia ficar para 1º de janeiro. Pois bem, por pressão das entidades patronais, decidiu-se que não, decidiu-se que a MP caducou, ou seja, se a MP caduca, né, vale o que estava na lei anterior, ou seja, já está em vigência. Como não poderia retroagir, na minha perspectiva, nós já estamos com a lei LGPD vigente desde o dia 27 de agosto de 2020. Não pode retroagir para o dia 16, ou seja, dia 27 está vigente. O Senado, isso aí foi uma grita geral, né, das empresas, e o Senado, para tentar dar para tentar acertar as coisas, falou, não, veja, a vigência só daqui a 15 dias, ou até 15 dias, quando o presidente da República efetivamente assinar a lei, né? Mas, na minha perspectiva, não, porque esse item não foi apreciado. Então, na minha perspectiva, nós já estamos, sim, com a LGPD vigente desde o dia 27. Eu até, enfim, anunciei, coloquei nas minhas redes sociais, eu tenho absoluta certeza disso, por mais que se diga que não. A sua outra pergunta, desculpa, qual foi, Roberto? Agora
definido se está em vigor ou não, quais são as primeiras, ou pelo menos mais imediatas medidas que o empregador vai ter que tomar. Veja, assim, você tem que tentar implantar um plano de conformidade à LGPD, né? As pessoas, né, o mercado adotou isso com o nome de compliance, tá? Eu odeio essa expressão compliance porque nós temos um nome que é conformidade em português, né? Mas enfim, são regras de compliance que você tem que adotar dentro da tua empresa, né? Para traçar um plano de conformidade em relação à lei. A lei traz uma série de requisitos, são inúmeros requisitos. O plano de conformidade ele é extremamente complexo, né? Aqui no escritório nós temos o setor que faz, e tem algumas empresas, das empresas maiores, por exemplo, elas já existem algumas empresas com plano de contrato aí no mercado, e demorando de 6 meses a 1 ano para implantar essa conformidade LGPD dentro da empresa. Você tem que treinar. A primeira coisa é você treinar os teus empregados, né? Mas além disso, evidentemente, você vai ter que implementar uma quantidade imensa de situações, inclusive a própria administração pública, né? E os tribunais, principalmente na questão das audiências telepresenciais, que é uma questão que a gente vai abordar depois, mas a gente vê que nem os próprios tribunais estavam preparados para isso. Mas o que eu posso falar os passos que têm que ser adotados, né? O primeiro passo talvez seria identificar os dados, né, que o empregado tem em posse, né, que o empregador tem de posse do seu empregado. O segundo, ver quais dados são sensíveis, e o conceito de dado sensível está lá. Quem tem acesso, você tem que estratificar, né, identificar níveis de acesso, instituir documentação regulatória, termos de conduta, aplicar cláusulas contratuais aos empregados e aos terceirizados, e principalmente fazer um treinamento para que as pessoas tenham consciência do que se trata isso, principalmente porque, esse é só um dos riscos, por mais que a gente ainda tenha a questão da punição diferida somente para agosto de 2021, a lei já está em vigência e o judiciário já pode começar a jogar demandas que envolvam isso. Tudo bem. E isso é só para começo de conversa, né? São só as primeiras providências para tentar uma adequação. Doutora Mauri, obviamente nós temos pegando o gancho aqui dessa questão que eu caminhei, que é a questão das medidas do empregador, mas por mais que a lei não fale das relações de trabalho, ela tem um efeito efetivo sobre o contrato de trabalho. Há uma alusão muito breve, me parece, à quantidade de empregados que a empresa teria que manter ali os registros, mas ainda assim muito genérica, e rigorosamente falando, a única referência que nós poderíamos, me parece, não sei se o doutor tem uma outra percepção, invocar seria o fato de que o tratamento de dados é possível porque está inserido na execução ou limitado à execução do contrato. Então, como é que fica essa questão? Porque, obviamente, não era disciplinado nos contratos em vigor. Então nós já temos uma questão de direito intertemporal aqui, e nós temos os novos contratos agora, e envolvendo tudo isso, nós temos ainda toda a parte de autorização pessoal de uso desses dados, e aqui que entra o X da questão, nesses contratos, a utilização desses dados, que são vários, que a empresa tem acesso do empregado. Como é que o doutor visualiza a necessidade de adequação, riscos, pelo menos primeiras providências contratuais a serem adotadas? Como é que é a sua visão sobre esse tema? No contrato de trabalho, são muitos realmente os dados pessoais que são tratados. E como temos acompanhado algumas discussões a respeito da nova lei, uma das preocupações que algumas pessoas têm manifestado é justamente quanto à necessidade, como o doutor disse, de buscar autorização dos empregados para o tratamento de dados pessoais. Eu tenho a impressão, pela análise que eu fiz, e já é assim em Portugal, não há necessidade de se buscar autorização de empregado para tratamento de dados pessoais relativos ao contrato de trabalho, nem para dados sensíveis, nem para dados não sensíveis.
os dados que são tratados no contrato de trabalho, e tratamento de dados quer dizer a simples coleta da informação já é um tratamento de dados, e a lei, ela disciplina com várias palavras ali, o que condiciona o processo de tratamento de dados, coleta, compartilhamento, armazenamento, enfim, uma série de atos que podem configurar o tratamento de dados. São dados relativos, então, como estava falando, por exemplo, nome, documentos pessoais, dados de saúde, experiência contratual, filiação sindical. São dados que são protegidos pela privacidade porque são dados que podem causar a discriminação do empregado, seja na manutenção seja na contratação, seja na manutenção ou mesmo na extinção do contrato de trabalho. Quanto à autorização para tratamento desses dados, vamos ver aqui, pelo artigo 11, você está dispensado de fazer o tratamento de dados para cumprimento de obrigação legal, para o exercício regular de direito, inclusive em contrato. E mesmo o artigo, deixa eu ver aqui, o artigo 11, né, que trata da autorização dos dados sensíveis. O inciso 2º do artigo 11, ele fala que sem o fornecimento de consentimento do titular, no caso, o controlador, o empregador que assume essa atividade, ele está dispensado de obter o consentimento do empregado para cumprimento de obrigação legal e para exercício regular de direitos, inclusive em contratos. Portanto, para o contrato de trabalho em si, não há nenhuma necessidade de buscar autorização, a não ser que se trate de um dado que fuja dessa característica, que fuja da característica de obrigação legal ou do exercício regular dos direitos pelo empregador. Mas aqui, só emendando, porque o doutor André já mencionou talvez essa limitação da lei, que é precisamente a vagueza dela, né? Gera uma certa insegurança. Nós sabemos exatamente quais são os usos regulares dentro de um contrato de trabalho desses dados. Assim, eu sei que é um desafio gigantesco que eu vou tentar colocar agora, doutora Mauri, mas teria para nós pelo menos alguns princípios gerais do que seria um uso regular desses dados ou dentro dos limites do contrato? A privacidade, ela serve para proteger elementos ou situações da pessoa que não devem ser levados a público porque não são relevantes para terceiro. No caso do contrato de trabalho, são dados do empregado que não dizem respeito e não interessam ao empregador. Sempre que esses dados forem relevantes para a admissão, para o exercício de determinada atividade, ele justifica que o empregador tenha acesso a esses dados, né? A definição, vamos fazer assim, como eu dizia, a legislação ela é geral. Então, a proteção dos dados pessoais como elemento do direito à privacidade vai continuar sendo feito através da metódica dos direitos constitucionais, do direito fundamental, pois o direito à privacidade ele é um direito fundamental. E nesse aspecto, o princípio da proporcionalidade ele exerce um papel relevantíssimo. Então, para a definição do que deve ser deixado protegido pela privacidade e do que deve ser deixado fora, dentro daqueles elementos colocados como dados sensíveis ou não, teremos que utilizar esse princípio para saber se esse dado ele deve permanecer privado, pois tem relevância para a admissão, para a função que ele vai exercer, ou se ele é um fato completamente irrelevante. Se ele for irrelevante, ele não deve ser tratado. E aí não há nenhuma justificativa para fazer. Não há nenhuma definição, não há nenhuma regra, e tudo isso vai depender do caso a caso. Vamos ter que fazer análise de caso a caso dessas situações. A gente acaba caindo naquela construção jurisprudencial, não adianta, né? Porque não dá para você esmiuçar tanto, essa que é a realidade.
Doutor André, na sua manifestação anterior, o doutor comentou aí sobre o fato de já estar em vigor a norma, e mesmo que as punições só possam ser efetivadas aí a partir de agosto, obviamente nós podemos falar de fato de descumprimentos já presentes, mas independentemente de haver uma discussão ou não, porque a interpretação ali ela é complexa, porque o artigo não colabora em termos de vigência, vamos supor que em determinado momento vai estar em vigor. Tá? Então, pouco importa o momento que vai estar em vigor. Vai estar em vigor. Entrou em vigor. Não é uma norma que fala do direito do trabalho em si, mas traz repercussões por violações. Do ponto de vista de riscos especificamente trabalhistas, pelo descumprimento das normas previstas na LGPD. Quais são os riscos, pelo menos mais imediatos, ou pelo menos os mais importantes, aí que o doutor consegue antever no atual instante? Veja, existem aqui, os riscos, na verdade, eles são, eu separo aqui, são 4 riscos importantes que as empresas têm. A primeira é a questão das próprias multas administrativas. O artigo 52, segundo, lá da lei, da LGPD, ele diz que a empresa que não estiver conforme, ou eventualmente que for identificado que houve um vazamento, ela pode ser punida com até 500 milhões de reais, com 2% do faturamento, limitados a 500 milhões de reais. Então, essa multa administrativa, quando estiver vigente, a partir do ano que vem, ela é bastante relevante. A segunda questão, às vezes até maior do que essa própria multa administrativa, é a questão da reputacional, que está lá na lei também. É a publicização da informação, ou seja, para o mercado, uma empresa, vamos supor que uma plataforma digital aí de venda de produtos, Mercado Livre. Imagine a reputação como é que fica uma reputação de uma empresa dessa se a empresa noticiar que vazou, né, os dados. A terceira risco é o risco estrutural, né? Porque a lei ela prevê que inclusive podem suspender. O artigo está lá no 52.10. A NDT ela pode, inclusive, suspender o banco de dados da empresa, ou seja, a empresa pode, inclusive, parar de funcionar. E, às vezes, 1, 2, 3 dias de funcionamento da empresa, isso dá, evidentemente, um prejuízo bastante grande. E trabalhistas são as ações, né, de responsabilidade civil. Ainda existe uma discussão bastante polêmica se essa responsabilidade civil seria objetiva ou subjetiva, né? Por vazamentos, ou seja, o vazamento existe o dano é in re ipsa ou não é, o dano é presumido ou ele não é presumido, né? E isso, com a lei já em vigência, isso pode ser sim trabalhado pelo judiciário, né? E eu entendo que se trata talvez de um terceiro tipo de responsabilidade civil, né? Talvez a gente tenha que começar a mudar a lei grave aí para dizer que é responsabilidade civil que se trata, se é objetiva, se é subjetiva. Tem gente que entende que a objetiva foi completamente afastada, né? Se trata de uma responsabilidade civil objetiva. Me parece que o dano é in re ipsa, ele é presumido, você não sabe o que vão fazer com os teus dados, me parece que isso é bastante importante. Agora, imagine nós, um escritório de advocacia, às vezes com 2.000 pastas, que a gente chama, eu sou da época que a gente falava pasta ainda, né? De repente sai na imprensa que vazou a informação, algum hacker entrou aqui e vazou a informação de 2.000 clientes. Se a jurisprudência colocar, por exemplo, uma responsabilidade civil, um dano moral, alguma coisa de 5.000 reais, ele pode, por completo, inviabilizar, inclusive, a atividade econômica da empresa, né? Evidentemente que consta no parágrafo 1º do artigo 52, uma forma de você de reduzir o tamanho da punição, que é aquilo que você tem que demonstrar que cuidou, né, que tomou as providências, que você tinha... Isso é uma tendência das regras de compliance, né? Você demonstrar que você tomou os cuidados necessários, né? Se você demonstrar que tinha lá o seu DPO, que você tinha a pessoa encarregada e que essa pessoa... que foi um ato de terceiro, né? Esses dias, conversando com alguns colegas, né, me falaram que numa determinada atividade econômica era absolutamente normal
que a empresa que saísse de uma revenda levasse o banco de dados dela para uma outra revenda. Falou, me contrate que eu tenho esse banco de dados de clientes aqui, eu posso ligar para eles e dizer que agora estou trabalhando aqui. E isso vai completamente contra a LGPD. Inclusive, a própria empresa, utilizando a LGPD, pode atuar contra o trabalhador se isso eventualmente for acontecer. Só como o que diz o artigo 52, parágrafo, né? Primeiro, as sanções serão aplicadas, isso aqui pode ser utilizado também de forma pelo judiciário, a oportunidade de ampla defesa de forma gradativa, considerando os seguintes parâmetros, são mais ou menos aqueles também que a gente já conhece do dano moral. Gravidade e natureza da infração, a boa-fé do infrator, a vantagem oferida, condição econômica do infrator, reincidência, grau de dano, enfim. Então, isso existe, está na lei. Então, existe um risco, e o risco são esses 5 riscos, mas para nós, da Justiça do Trabalho, aquilo que vai chegar para a gente são esses, né? E lógico, só se me permite, só complementando o que o doutor Amaury falou ali, lembrando que apesar dessas questões particulares do direito do trabalho eles ainda não estarem regulamentados, a própria GRPD, a gente pode utilizar, evidentemente, como uma norma aqui também no direito brasileiro, a gente pode considerar que veja o tamanho da importância que os próprios sindicatos podem ter daqui para frente também. Na medida em que o próprio 611-A da CLT, permitindo que haja, né, o legislado sobre... E aqui considerando, evidentemente, que, por mais que se trate de um direito à intimidade, a gente vai até o limite constitucional, mas diversas questões, como, por exemplo, a própria questão o que tem que constar, se tem que pegar consentimento ou não. Concordo 100% com o doutor Amaury, é um exercício regular de direito, a gente não precisa sair correndo para pegar consentimento, mas, por exemplo, na questão do direito pré-contratual, ou seja, quando a gente recebe os currículos, não se trata de exercício regular de direito. E nesse caso, sim, me parece que a questão pré-contratual, a gente deva ser um caso, né, o exercício regular de direito que a gente fala do contrato de trabalho. Nas questões pré-contratuais, a gente deva, sim, pegar o consentimento, né, do trabalhador. Isso é uma quantidade enorme de questões. A própria questão pós-contratual, né, ele fala que a lei fala do descarte da informação, ao mesmo tempo que ela diz que assim que a gente deixa de usar, a informação tem que ser descartada. No entanto, a gente sabe que a lei que existe, na verdade, um ciclo de vida, né? E esse, lembrando, tanto meio físico quanto meio digital, existe o prazo prescricional trabalhista de 2 anos, ou seja, talvez a gente tenha que manter esse documento maior, mas o artigo 11 diz que as ações declaratórias, por exemplo, não tem prazo. Não tem prazo. E é fato que a Agência Nacional que vai ter que definir isso. Por isso da importância da Agência Nacional, né? Agradeço, doutor André, e até aproveitando aqui o ensejo para conversar com os nossos espectadores aqui, que eu tenho visto ali o pessoal encaminhando algumas questões, tendo em vista a quantidade de espectadores, a quantidade de perguntas, evidentemente não dá para a gente tratar de todas elas aqui. Na medida do possível, a gente vai tentando inserir as questões aqui no meio de outras, e como vocês viram agora também, os palestrantes vão abordando alguns temas aí que são antecipados, tá? Mas peço também compreensão dos nossos espectadores nesse sentido. E doutora Amaury, o doutor André falou aqui, já tinha sido abordado antes por ti, essa questão da autorização, e tem duas coisas que eu gostaria de saber a sua opinião. A primeira delas diz respeito precisamente a essa questão da autorização.
porque nós temos etapas diferentes dessa autorização, assim como acontece com relação à negociação trabalhista de forma geral, né, os limites da transação. Né, nós temos lições clássicas lá que datam lá desde o Susequind, lá com transações pré-contratuais, contratuais e pós-contratuais, os limites dessas transações. E aqui nós podemos talvez falar também, né, dos limites dessa autorização do uso de dados. Se o doutor entende que existe alguma limitação a autonomia do trabalhador nesse sentido, quer dizer, eu posso negociar à vontade, pressuponho que existem limites ou que há uma pressuposição de vício de vontade, talvez, no curso do contrato de trabalho, isso a um. E a dois, uma segunda questão que eu gostaria que o doutor abordasse, se possível, seria no fato de que nós falamos de tratamento de dados e quando a gente fala em responsabilidade, a gente sempre procura o sujeito responsável, né? Aquele que cometeu o ilícito. Mas, em tratando de tratamento de dados, nós temos realmente muitos processos que rigorosamente são automatizados. Né? E onde é que entra daí a vontade, ou a culpa, ou o dolo numa situação como essa, doutora Amorim? Sim, é como nós falamos no começo, a legislação ela não foi escrita considerando as especificidades de um contrato de trabalho. E o contrato de trabalho é uma relação de poder, é uma relação onde o empregado está juridicamente subordinado ao empregador. E também não podemos destacar essa situação em que o candidato a emprego ele pode, eventualmente, com receio de não ser contratado ou de estar em desvantagem no processo de admissão, acabar por ceder informações que não devia, conceder uma autorização para tratamento desses dados. Eu concordo com o doutor André, é possível que nessas situações pré-contratuais haja essa discussão com relação à necessidade ou não necessidade de autorização. Então, quando tivermos que analisar a autorização concedida pelo trabalhador ou pelo candidato a emprego, naturalmente nós vamos ter que considerar o contexto em que esse consentimento foi dado, né? Mas, claro, não é que toda autorização ela é nula, não é que toda autorização concedida é irregular. Nós temos que verificar caso a caso, dentro do contexto em que foi dada, para ver se ela é válida ou não e quais as razões pelas quais o empregado deu ou deixou de dar o consentimento, né? Enquanto à segunda questão, doutor Roberto, o senhor podia repetir? É a questão do tratamento automatizado dos dados, porque geralmente, né, a gente procura localizar o sujeito responsável por ter cometido um determinado ilícito ou uma malversação com os dados. Mas, obviamente, muitos dos nossos dados, eles tramitam automaticamente, dentro, obviamente, de programas, de algoritmos já pré-definidos, obviamente, né? Mas quase que a revelia de quem operava esses dados, assim. Não há uma intervenção humana direta. Eu não sei se o doutor já teve oportunidade de abordar essa questão dessa automatização do tratamento de dados e onde que a responsabilidade entra nessa história daí. Não tive oportunidade de tratar desse assunto, mas é um assunto que vem no artigo 20 da nova lei, na Lei Geral de Proteção de Dados, e que pode acontecer com relação dentro de um contrato de trabalho. Veja, normalmente ela acontece para definição de perfis do profissional, pessoal, para saber qual é o gosto da pessoa, através desses algoritmos que o doutor falou, é possível montar praticamente conhecer a pessoa completamente através de dados pessoais, né? E oferecer um produto em razão desse perfil, enfim, saber antecipadamente qual é como é a pessoa. Às vezes o tratamento pessoal, tratamento de dado pessoal informatizado permite que o sistema conheça mais a pessoa do que ela mesma, né? Isso, digamos assim, numa relação de consumo, mas também numa relação de emprego. E esses dados pessoais tratados de forma automatizada, eles podem permitir saber qual empregado pode ser promovido, qual empregado pode ser demitido, qual empregado pode ser admitido naquelas situações em que é uma candidatura ao emprego. Então, o importante é que esse tratamento
automatizado de dados pessoais não leve a discriminações de pessoas. É nesse sentido que se protege a pessoa através da privacidade. Aqui a lei não encontrei aqui na lei brasileira, é um assunto novo. Não vi aqui, daí eu peço até ajuda ao doutor André, que me ajude, uma obrigação legal do agente que faz o tratamento de dados, do controlador, ou daquele que, enfim, define o controlador, né, ou daquele que faz o tratamento de dados, uma obrigação de informar as pessoas de que os dados delas estão sendo tratados de forma automatizada. Não tem. O que é um direito do titular do dado solicitar informações adequadas sobre os critérios e os procedimentos que foram utilizados para tratar esses dados. Doutora Mauri, pois não. Está lá no parágrafo 1º do mesmo artigo 20, tá? O controlador deverá fornecer, sempre que solicitado, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para decisões automatizadas. Sim, observado o segredo comercial e industrial. Sim, exatamente. Deverá fornecer quando solicitado, mas os dados são tratados de forma automatizada sem que a pessoa saiba. O que deveria existir é a obrigação do controlador de informar previamente: olha, seus dados estão sendo tratados de forma automatizada. Os critérios para definição, no caso de um contrato de trabalho, para promoção, para demissão ou para admissão, são esses. Então, aí faria sentido esse parágrafo 1º, no sentido de solicitar, pois ele não sabe se está sendo tratado de forma automatizada ou não, né? E esse artigo, inclusive, sofreu uma alteração, pois ele previa que as decisões fossem analisadas, tivesse uma decisão humana no resultado, né? E aqui parece que essa questão já não existe mais. Mas a responsabilidade daí, só para finalizar, doutor, é exatamente a do controlador. Se precisamos achar um responsável, como normalmente acontece, essa é a responsabilidade. O controlador que está na linha de tiro, daí, nesse caso. Exatamente. Doutores, a gente tem tratado bastante aqui das repercussões no direito material do trabalho, nas relações de trabalho e obrigações das empresas, mas eu quero trazer um pouquinho, já nesse final aqui do nosso tempo, eu sei que é curtíssimo, mas a ideia é só dar as primeiras pinceladas da lei. E o doutor Alberto, ele foi muito gentil e generoso, me permitindo assumir aqui como anfitrião, mas eu quero trazê-lo à participação agora, porque tem um tema que eu gostaria de tratar com todos aqui presentes, que é um tema muito premente para todos nós e que está, querendo ou não, relacionado à LGPD, que é a questão não só das audiências telepresenciais, como da questão relativa ao processo digital como um todo, aos dados das pessoas, gravações de audiência, entre outros elementos que estão se tornando parte da nossa rotina. Há, obviamente, doutor Alberto, uma preocupação geral com relação aos atos telepresenciais, o que reflete uma preocupação, naturalmente, com os atos virtuais e digitais de forma geral, e também com a preocupação da utilização deles. Do ponto de vista, pelo menos da sua percepção, aí, vendo realmente sob o prisma aí da Associação dos Advogados, como é que tem sido essa percepção e de que maneira, se é que de alguma forma, uma lei de proteção aos dados pode colaborar, ou não, ou perdeu uma oportunidade de colaborar para esse debate todo aí, doutor Alberto? Pois é, doutor Roberto, veja, nós tivemos, durante esse período de pandemia, talvez, uma grande oportunidade de incentivar os advogados a pensarem de forma diferente na condução dos seus processos, né? O Paraná tentou aí, de uma forma ou outra, fazer algumas audiências, diversos juízes realizaram algumas audiências de conciliação, né? Os advogados receberam muito mal a eventual exigência da realização de audiências de instrução, né? A imensa maioria dos advogados ainda é contra e é muito resistente por conta das dificuldades, não só técnicas, mas principalmente pela segurança jurídica ou pela falta de segurança jurídica na independência da testemunha, na liberdade da testemunha, na não cisão dos depoimentos, na não cisão da prova, enfim. Os advogados que atuam em outros estados
principalmente Santa Catarina e 15ª região, interior de São Paulo, acabaram se obrigando a fazer muitas audiências, porque esses tribunais, não que impuseram, mas de forma mais incisiva, insistiram na realização dessas audiências. Então, os advogados que começaram a atuar, começaram a gostar, né, da realização, principalmente das audiências de conciliação, das audiências iniciais, e isso está fazendo, talvez, uma certa mudança de cultura com relação a esse tipo de audiência, né? É claro que a vigência da LGPD pode causar um certo transtorno, porque as informações ficam gravadas, os tribunais têm seus sistemas de segurança e de proteção de dados, têm seus sistemas de arquivo. Nós tivemos aí, em tempo não muito passado, um problema sério, né, nos sistemas do Tribunal do Trabalho aqui do Paraná, de gravação de dados, de processos do PJE. Houve um problema técnico, né, num equipamento, mas que poderia ser um problema técnico de invasão e perda de dados ou divulgação indevida desses dados. Então, eu acredito que, até por força da obrigação e da responsabilidade do gestor público, né, os tribunais tenham talvez até um medo maior de incentivar o uso das audiências telepresenciais pela divulgação talvez não controlada das informações, né, muito diferente das audiências que são gravadas na sala de audiência pelo juiz e única e exclusivamente pelo sistema do tribunal. Então, talvez a lei venha a atrapalhar esse andamento que estava se incrementando do uso da audiência telepresencial, né? Eu acredito, eu não conheço a lei a fundo, como o doutor Amaury e o doutor André, mas eles poderão dizer melhor se, eventualmente, o gestor público também terá essa responsabilidade, né? Isso eventualmente vai impactar na forma de controlar esses dados e no arquivamento desses dados pelos tribunais. Então vamos aproveitar o ensejo para colocar o doutor André nessa frigideira já. Doutor André, no que diz respeito ao processo, a LGPD, ela impacta a atuação das partes, dos advogados, dos tribunais, do Poder Judiciário no processo? O doutor enxerga aí uma inter-relação importante nisso ou não? Enxergo, e confesso que talvez essa é uma das questões que mais me deixa pensativo aqui, né? Veja, essa lei é uma lei já de 2018, já é uma lei antiga, ou seja, já era para ter dado tempo, e está lá, né, no artigo 11, o tratamento de dados pessoais sensíveis poderá ocorrer tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em lei e regulamento, e ele fala aqui em algum momento também de audiências, né? Agora, você veja que somente agora, no dia 20 de agosto de 2020, somente agora, para você ver como as empresas também, você aí, empresário, dono de escritório da advocacia, não se sinta mal, porque o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, somente no dia 20 de agosto de 2020, baixou lá uma portaria, que é a portaria número 73, deixa eu até ver se é a portaria que ele chamou aqui, recomendação número 73 de 20 de agosto de 2020, e veja, a lei já tem 2 anos, né? Qual que é a ementa dessa recomendação? Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a adoção de medidas preparatórias e ações iniciais para adequação às disposições contidas na LGPD. E ele fala lá, eventualmente, que deverá ser feito no prazo de 90 dias, ou seja, com a LGPD já vigente, uma elaboração de um plano que contemple organização, comunicação, direitos do titular, gestão de consentimento, retenção de dados, cópia de segurança. Por que isso? Quem está muito à frente disso é o TJ São Paulo, através da portaria 9.908 de 2020, já criou um hot site, já definiu política, já definiu quais são as obrigações a seguir, né? Proteger os dados que são essenciais, a anonimização que fala lá na lei, o pessoal pode procurar depois, tá? Agora,
o que realmente me deixa bastante preocupado é a questão da publicidade dos atos, doutor Roberto. Por quê? Porque, veja, por mais que a gente esteja falando de audiências telepresenciais, né, a gente viu o que aconteceu agora recentemente, né, a divulgação de várias situações, inclusive que viraram memes, né, da pessoa fazendo sustentação oral na rede, da outra que passou o cachorro, o outro cara que estava sem camisa, o outro que o advogado estava falando no telefone, né? Outro que vai e aparece barulho de descarga. Então, assim, não é porque existe publicidade que isso possa ser divulgado fora do objetivo para o qual esse dado está sendo produzido, né? Ou seja, e o problema é o seguinte, como não houve um preparo, tem um colega, um dos juízes aí, não lembro quem, numa dessas lives falou, o problema é o seguinte, que como isso foi tudo feito às pressas, né, nós estamos trocando os 4 pneus do carro em movimento. Então, de fato, não houve o preparo para que a gente... Por exemplo, mesmo nos casos nos quais onde a audiência não é telepresencial, mas, por exemplo... lembrando que a Constituição Federal protege a honra, o privado. Eu lembro de uma audiência, por exemplo, no qual existia lá uma pessoa que era chamada de Teletube, ou enfim, se dava aqueles apelidos pejorativos, né? Esses são processos que têm lá o princípio da publicidade. E como são públicos, nós temos que começar a pensar, a raciocinar, dentro dessa recomendação do CNJ, como é que a gente vai lidar com isso. Ou seja, apesar de ser público o processo, ele não pode ser divulgado. Você não pode filmar o advogado que está fazendo sustentação oral na rede, porque, inclusive, os dados daquele processo podem trazer situações que são vexatórias, né, de danos morais, de danos materiais para a pessoa que está envolvida naquele processo, tá? Lembrando que nós temos decisões, né, no Brasil, falando de interceptação telefônica, questões de direito à intimidade, pelo próprio STF, né? Ou seja, se não for utilizando como referência esse caso das interceptações telefônicas, se não for o dado, até porque, veja, existem os princípios da LGPD estão previstos dentro da lei, né? E dentro dessa previsão está lá o princípio da necessidade, ou seja, limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização daquela finalidade. Ou seja, você pode divulgar, colocar no notícias do TST que foi feito um acordo, o processo é público, mas diante da LGPD eu tenho as minhas dúvidas sinceras se a gente pode e como é que a gente vai fazer isso. Agora, por isso que a gente vai ser muito importante, inclusive no âmbito aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que a gente haja de acordo com o CNJ. Eu, sinceramente, boa sorte para vocês. Eu achei ótimo essa sua abordagem, doutor André, porque era precisamente essa questão que eu ia fazer, inclusive, para o doutor Amaury, que é precisamente essa questão do processo enquanto um instrumento público, que deve ter publicidade, deve ter acesso ao público, mas em que medida você ter um processo público autoriza essa publicização midiática do conteúdo do processo. Porque uma coisa é você, obviamente, permitir o acesso das pessoas ao processo, por exemplo, mas de pessoas interessadas. Né? Não é qualquer um que aparece lá na vara e vai dizer, olha, eu quero informações de tal processo. Nós sabemos que não é assim que funciona. O processo é público, não é por isso que você vai ter acesso a ele não sendo pessoa cadastrada, e no processo eletrônico mais ainda, né? Tem que ter cadastro prévio, tem que ser advogado, está identificado quem está acessando o processo, existe uma série de restrições. E agora nós fazemos audiências gravadas, por exemplo, não precisa nem ser telepresencial, audiências gravadas, presenciais, físicas. E quantos casos nós não vimos de má utilização disso, né? De divulgação de conteúdo de audiências no YouTube, de conteúdo de audiências em outras mídias sociais,
na esmagadora maioria das vezes, tentando ridicularizar, atacar qualquer pessoa presente, pode ser a parte, pode ser o juiz, pode ser o advogado, pode ser a testemunha, e aí imagina um cenário em que isso se torna moda, né, em que vamos agora expor todos os erros que o juiz cometeu na audiência, ou todos os erros que o advogado cometeu, ou todas as derrapadas que a testemunha deu, né, então vira realmente uma, como é que vamos dizer assim, viram, não é nem um carnaval, porque o carnaval é até antigo, né? Mas viram um sensacionalismo midiático em cima de um ato sério. Como é que o doutor enxerga essa questão da convivência ou da adequação entre o ato processual público e limites, ou inexistência desses limites, a publicização midiática desses atos? De fato, o processo é público. E me parece que as medidas que nós temos tomado até o momento, elas, de certa forma, elas conseguem proteger as pessoas no seu direito de imagem e todos os seus direitos à privacidade. O que me chama a atenção nesses casos que o doutor André mencionou é que nenhuma delas foi publicada pelo Estado, nenhuma delas foi publicada pelo juiz, nenhuma delas foi publicada por tribunal algum, né? A maioria das situações são publicadas por pessoas que estavam ali, mas porque tinham o direito de estar ali. E a partir do momento que adotam essas atitudes, publicando e replicando situações vexatórias às pessoas, aos advogados, às partes, ao juízo, elas assumem a responsabilidade pelo fato, né? Aí eu não vislumbro como possa o Estado ou a Corte ser responsabilizada por um ato que não cometeu se ela adotou todas as medidas adequadas. E eu concordo com o doutor André que nós estamos muito atrasados nisso, é preciso pensar sobre a proteção de dados pessoais, é preciso pensar nas consequências dessa nova lei na administração da justiça, né? Embora eu pense que, a princípio, pelos exemplos dados, nenhum deles foi causado pelo Estado em si ou por alguma corte brasileira, né? Entendo. Agradeço bastante. Agradeço também a todos os nossos palestrantes já, porque eu vou encaminhar já para as considerações finais de todos. Infelizmente passa rápido o tempo nessas lives, nós já estamos aí há mais de 1 hora, que é o nosso tempo previsto de duração. É claro que o tema é bastante abrangente, é bastante envolvente. Esse aqui foi uma abordagem apenas inicial ainda do tema, mas realmente já foi bastante enriquecedor, como todo tema novo como esse é enriquecedor, né, porque traz muitas informações novas. Então, para fazer suas considerações finais aí, se despedir de todos, começando pelo doutor André, que eu novamente agradeço a presença. Doutor André, considerações finais, por favor. Bom, eu queria agradecer novamente a AMATRA, a EMATRA e a Associação de Advogados Trabalhistas do Paraná. Queria agradecer na pessoa dos presentes, queria agradecer ao debate doutora Mauri, que é uma pessoa, um dos juízes aí que nós temos sempre as portas abertas, e a gente tem que quando acontece isso, a gente tem que ressaltar, né? A gente está tratando de um tema novo, de um tema absolutamente que tem pouca coisa ainda, ou seja, essas cláusulas elas ainda são abertas, como eu falei, né? Ou seja, muita coisa vai vir pela frente. Por mais que a gente tente se adiantar, a gente pode ser surpreendido com algumas normas ainda da NDT que às vezes modifiquem tudo que a gente estava achando que era correto até então. Mas o fato é que a lei já está vigente, né? Ela tem implicações fortes no direito do trabalho, ela vai desaguar no judiciário, e é bastante importante que a gente tenha esse conhecimento, né? E, inclusive, conhecimento de normas do exterior, né? Que podem nos ajudar a formatar um argumento para a gente poder chegar numa conclusão. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aqui, todo mundo que está agradecendo, os juízes aqui, vários colegas advogados, e, enfim, a gente está sempre à disposição, que a gente puder cooperar,
e trazer informações para o pessoal, aí a gente está à disposição. Obrigado. Agradeço, doutora Mauri. Também agradeço a EMATRA, a MATRA e a Associação dos Advogados Trabalhistas, a doutora André e a todos aqueles que assistiram, que participaram. Realmente é uma lei nova, então agradeço também a paciência, porque muitas questões nós temos que pensar sobre elas, não há algo ainda definido, mas eu penso que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é absolutamente insuficiente para tratar de todos os aspectos no contrato de trabalho, pois, como dissemos, ela não foi pensada na relação de trabalho. Eu seria mais ousado ainda em dizer que, na verdade, e isso eu digo há algum tempo, o que nós precisamos no Brasil é de mais regras, nós precisaríamos de um código do trabalho, nós precisaríamos de um código de processo do trabalho, todos eles pensando na questão material do direito à privacidade, no tratamento de dados pessoais e um código de processo do trabalho para dirimir todas essas questões, inclusive trazendo novas possibilidades, já que a pandemia nos trouxe a oportunidade de trabalharmos remotamente, de regulamentar essas novas formas de prestação, de administração da justiça, que é o trabalho à distância. Acho que vai ser muito importante nas cartas precatórias, eventualmente não precisamos mais expedi-las e possamos mesmo, o próprio juízo, ouvir a testemunha através da carta precatória, né? Uma testemunha que esteja em outra cidade pode se apresentar no fórum, enfim, utilizar os sistemas novos que estão à disposição, tecnológicos, para que isso aconteça. Mas, enfim, nós precisamos de muitas mudanças, nós precisamos de mais regras para que essas muitas dúvidas que nós temos, que muitas vezes acabamos resolvendo apenas com princípios, né? Possamos resolver com regras e ter mais segurança jurídica, que a lei ela foi, como o doutor André falou, publicada por uma necessidade de segurança jurídica, pois em outros países ela já existe, já existem leis regulamentando essa questão de proteção de dados, então ela foi feita para isso, só que nós ainda temos que avançar e enfim, fazê-la eficaz e fazê-la protetiva dos direitos à privacidade das pessoas, especialmente no caso da Justiça do Trabalho, dos trabalhadores que buscam a proteção do judiciário. Obrigado. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Roberto, eu queria dizer que os advogados concordam em gênero, número e grau com essa ideia da carta precatória. Eu gostaria de nunca mais ter que viajar para fazer carta precatória. Doutora Mauri, conte conosco, se quiser apresentar essa ideia aí, eu subscrevo, enfim, leve à frente. E pessoalmente também sou um ferrenho defensor disso e acredito que também a gente precisa, né, de uma adequação legislativa à parte de informática, até porque hoje o PJE ele é quase que derroga normas da CLT e do CPC, de acordo com a disponibilidade do sistema, de acordo com o que ele permite que a gente faça, né, ele estabelece quase que um terceiro gênero de processo aí. Doutor Alberto, suas considerações, por favor. Obrigado, doutor Roberto. Quero deixar meus parabéns ao doutor André, doutora Mauri, pela palestra. São conversas como essa que nos trazem mais conhecimento, que nos fazem pensar, né? Quero deixar registrado meus protestos, que me deixaram com mais dúvidas e mais perguntas do que eu tinha antes da live, então eu vou mandar e-mail e mensagem para os dois. Vai embargar a declaração da nossa conversa, tá? Mas, em especial, eu quero agradecer ao doutor Roberto pela iniciativa desses diálogos, desejar muito sucesso à Matra na sua gestão e nessas conversas. Esperamos que esse tipo de evento, esse tipo de diálogo, de tratativa, possa sempre contribuir, né, na melhoria da nossa atividade como um todo, na melhoria da advocacia, na melhoria do relacionamento entre advogados e juízes. Então, meus parabéns e espero encontrá-los em breve, né, na próxima live já programada, doutor Cássio Colombo, doutora Thaís, Poliana. Parabéns, boa noite, doutor Roberto. É isso aí. Eu queria julgar o embargo de declaração do doutor Alberto, fazer uma provocação. Não, eu queria julgar o embargo de declaração dele dizendo que isso é matéria de recurso. Isso, não tem omissão, contradição nem obscuridade. Se for, é erro injudicando.
Que o embargos não se presta para essa finalidade. Bom, em nome da Matra e também da Ematra, eu gostaria de agradecer a todos os participantes desse evento, a todos aqueles que nos acompanharam e assistiram, registrando que essa, não sei o número exato, mas deve ser aproximadamente a 20ª live que eu tenho o prazer de atuar como anfitrião, seja das diálogos, seja de outras iniciativas que nós fizemos com outras entidades da magistratura, e esta é a recordista, que fique registrado, é a recordista de espectadores simultâneos na transmissão. Eu acompanhei aqui os números, foi com folga a nossa recordista, quase que o dobro da média, inclusive nós tínhamos em outros eventos. Ao mesmo tempo, ao longo dos dias esses números aumentam, porque o pessoal acaba assistindo depois também, naturalmente, fica disponível no YouTube. Então nós agradecemos a participação de todos que nos assistiram, que mandaram suas dúvidas, os parabéns, os cumprimentos aqui aos palestrantes. E como o Dr. Alberto já destacou, fica aqui já o convite. No dia 9 de setembro estaremos de volta com mais um tema para nossas lives aqui de diálogos da magistratura e da advocacia, com a presença da doutora Thaís Poliani de Andrade e do doutor Cássio Colombo, para nós tratarmos de um tema que surge no CPC, mas agora foi disciplinado, por assim dizer, também pelo CSJT, as decisões parciais de mérito no processo do trabalho. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo também a presença aí de todos e dos palestrantes uma vez mais, e até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau.